as nossas Bíblias, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Dar também um muito bem-vindo àqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Faça desta casa a sua casa. Você que veio pela primeira vez, crie expectativas que aqui é a casa de Deus, aqui é uma casa diferenciada, uma casa diferente. Então, se veio aqui, é porque por alguma razão, seja ela qual for, mas eu tenho certeza de algo, eu tenho certeza que foi preparado pelo Senhor Espírito Santo. É por isso que quando você nos visita, com certeza você não sairá daqui da mesma forma. Quem abriu a palavra no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1, diga amém. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virei e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Ler aqui só esta parte do versículo: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui, meus queridos irmãos, a palavra no livro de Ageu, ela nos fala de um período um pouco controverso ainda para o povo de Israel. Aqui nos fala de algo que Ageu, o profeta Ageu, ele vai, por intermédio de Deus e ao comando do Deus Todo-Poderoso, ele vai agora falar para a liderança. Ele vai falar para a liderança política e vai falar para a liderança religiosa da nação que tinha retornado do cativeiro. Ele vai falar para Zorobabel e ele vai falar para Josué. E ele vai dizer e chamar a atenção desses dois homens de Deus para que eles viessem novamente a impulsionar o povo para uma grande obra da parte do Senhor. Essa grande obra, irmãos, era algo que estava há muito preparado na história de Deus para os homens, que era a reconstrução de um templo, a reconstrução do templo, o antigo templo de Salomão. Todos nós sabemos quando o templo de Salomão ele foi construído.
ele foi construído por orientação divina a seu pai Davi. Ele foi construído com orientação para que aquela obra magnífica fosse uma das obras mais belas sobre a face da terra. Que o templo ele fosse construído com zelo, com amor, com dedicação. Que aquele templo fosse uma das maravilhas sobre a face da terra, que eu creio que ao seu tempo seria uma das maiores maravilhas sobre a face da terra, não fosse ele idealizado na mente de Cristo para que ele fosse construído na terra. Mas aquele templo teria um propósito maior. Quando ele fosse construído, Deus prometera que ali ele se faria presente naquele lugar. Então, exaustivamente, durante vários anos, mais de 160 mil homens, eles incansavelmente, começam a construir aquele templo chamado o Templo de Salomão. Eles começam a entregar o melhor que eles tinham, uns para cortar madeiras, outros para carregar e cortar também pedras, outros para ornamentar o próprio santuário de Deus. Então nós vimos que durante vários anos Deus vai instruindo a Salomão para que Salomão pudesse instruir o povo ao qual estava ao seu comando, para que eles viessem a fazer um santuário digno para receber o próprio Deus, um santuário digno para receber o Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, irmãos, que passado vários anos, aquele santuário ele é construído, ele é consagrado ao Senhor, e diz a palavra de Deus que quando aquele santuário ele foi consagrado com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, com os sacerdotes ali naquele lugar, a glória de Deus desceu ali com tal intensidade que os sacerdotes não puderam, com tamanha glória, com tamanha maravilha, com tamanho poder, com tamanha Shekinah que o Senhor derramou ali naquele lugar, para mostrar: vocês tiveram trabalho para construir algo que dignificasse o meu nome, vocês construíram uma casa para mim, mas eu entregarei, a palavra não fala, mas estou aqui a subjetivar, eu entregarei o melhor para a tua casa, para a minha casa, e aqui derramarei da minha glória para cada um de vocês. E foi isso que o nosso Deus, ele fez ali naquele lugar, irmãos. Deus derramou de uma tal glória, de uma tal Shekinah, que os sacerdotes, eles não puderam subsistir com tamanha maravilha, meu querido pastor Wanderson Romeu, que o Senhor derramou ali naquele lugar. Por muitos anos Deus se manifestou ali naquele templo. Por muitos anos Deus falou através do sumo sacerdote. Por muitos anos Deus, ele desejava que aquele templo ele fosse duradouro sobre a face da terra até a vinda de Cristo. Mas todos nós sabemos, irmãos, e por muitas vezes é falado, que nem sempre o povo serve o propósito ao qual Deus deseja. Nem sempre o povo serve o propósito ao qual Deus deseja. Qual é esse propósito, pastor João Paulo? O propósito que aquele templo existia era para adorar a Deus. Nem sempre o seu povo, nem sempre o povo escolhido adorou da melhor forma. Nem sempre o povo escolhido adorou a Deus como ele tanto sempre desejaria ou ainda continua a desejar. Nem sempre o povo foi um povo obediente. Nem sempre o povo ainda hoje é obediente. Nem sempre o povo fazia aquilo ao qual Deus chamou
para adorar ali naquele lugar e entregar a melhor oferta de oração. E não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da melhor oferta de oração, de adoração, o melhor de nós, a nossa melhor essência, o melhor da nossa alma, entregar ao Senhor. Mas nem sempre o povo entregou o seu melhor, e o povo começou, por muitas vezes na história, irmãos, começou a rejeitar a Deus, começou a deixar Deus de lado, começou a fazer algo para as suas próprias vidas, que não iam ao encontro da sua palavra, que não iam ao encontro do seu desejo, que não iam ao encontro do desejo do nosso Pai. Então Deus, conforme muitas vezes nós como pais temos que corrigir os nossos filhos, mas nós ainda somos mais brandos. Naquele tempo, o Senhor, tão amoroso que era, tão dedicado que era, mesmo assim Ele teria que trazer o seu povo à correção, teria que trazer o seu povo para que Ele viesse a adorá-lo convenientemente. Mas como trazer um povo a adorá-lo? Uma nação de milhões rejeitavam a palavra, milhões se afastavam, eram milhões de famílias, irmãos, que se afastavam de Deus. Não era uma, não era duas, eram centenas, milhares de famílias que se afastavam de Deus. Como corrigir um povo que era em multidão de milhões? Teria que ser corrigido como que com vara de ferro, teria que ser corrigido como que com angústia, com lágrimas, com dor. Mas o nosso Deus não é amoroso? Sim, o nosso Deus é tão amoroso, irmãos, que Ele vai levar os seus filhos, os seus escolhidos, para serem corrigidos, para me trazer para mim e a ti, para a casa de Deus, porque eles seriam a luz que iluminaria através de Cristo a nossa vida, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos antepassados, a vida dos nossos filhos. Seriam eles os escolhidos para trazer à presença de adoração todas as outras nações da terra. Então Ele teve que corrigir o seu próprio povo, seu próprio povo escolhido, os seus filhos. Com certeza, ao corrigi-los, lágrimas elas correriam no rosto do próprio Deus. Com certeza o coração do próprio Deus ficaria angustiado de dor, de ver alguém ao qual ele tanto amava a ser corrigido. Não é assim que acontece quando você corrige um filho seu? Às vezes por pequenas coisas, e o nosso coração, ele fica tão angustiado. Imagina o coração de Deus. Imagina que naquela correção iriam morrer milhares. Imagina que naquela correção muitos, as suas vidas iriam por completo ser transformadas. Onde muitos morreriam, muitos ficariam cegos, muitos seriam, a maioria seria transformada em escravos. E foi isso que aconteceu. Deus agora vai enviar um império do Reino do Norte, vai invadir Jerusalém, vai invadir Israel, vai tomar, saquear aquela nação, vai saquear primeiramente o povo, vai entristecer o coração daqueles que agora, mesmo estando a saber porque que estavam a ser corrigidos, agora iriam chorar, iriam ser angustiados, separados das suas famílias, e agora são transformados a cerca de 3.000 quilómetros para um império diferente, um povo diferente, com uma cultura diferente. Iriam a partir de agora ter uma vida completamente diferente daquela que tinham dentro da sua terra, dentro do seu próprio país. E agora nós vimos que o próprio Deus vai levar à correção durante 70 anos. Profetas, eles profetizaram aquilo que aconteceria constantemente, irmãos. Deus não fazia nada sem que avisasse o seu povo. Deus nunca fazia algo que fosse para magoar o seu povo
sem que antes o avisasse, sem que antes dissesse: se vocês não endireitarem o vosso caminho, se vocês não andarem segundo a minha condição, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, com certeza eu enviarei alguém ou uma grande nação que vos irá corrigir. Não é assim que ainda hoje, mesmo na era da graça, Deus tantas vezes fala ao nosso coração: vai para a casa de Deus, vai orar, vai para a casa de Deus, vai cultuar, vai, ajoelha-te na madrugada, porque eu quero falar contigo. Ainda hoje, irmãos, não é diferente nas nossas vidas. Tantas vezes Deus fala conosco, tantas vezes Deus nos avisa, tantas vezes Deus diz: vai para a oração, vai buscar a minha face, vai te entregar a mim, que eu tenho algo para te falar, eu tenho algo para te dizer. E quantas vezes, irmãos, muitos de nós rejeitam a oração, quantas vezes muitos de nós rejeitam a palavra. Irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele está a falar nesta noite ao nosso coração. A palavra que era para o povo de Israel, a palavra que era para aquele povo que foi para o cativeiro, essa mesma palavra ainda cabe no nosso coração. Essa mesma palavra ainda é para nós, ainda é para nós, porque a palavra, ela é fiel, a palavra, ela é verdadeira, e a palavra, ela não mente. A palavra, ela não mente. Aquele povo agora é levado a ser corrigido. E diz a palavra em Salmos capítulo 126, que o povo à beira do rio Quebar, salvo erro é Salmo 126, à beira do rio Quebar, muitos lhe pediam para que eles viessem a cantar os louvores que cantavam em Sião. Muitos cantassem aqueles louvores para alegrar o próprio povo, os próprios soldados de Nabucodonosor. Mas dizem eles: como poderíamos nós cantar, como poderíamos nós louvar, sabendo que tudo que estava em Israel estava tudo destruído? Só ficaram os velhos. O templo tinha sido completamente queimado. Tudo o que estava dentro do templo tinha sido saqueado. Os muros que protegiam a cidade de Jerusalém tinham sido destruídos. Como, irmãos, cantar para o povo que os trouxeram para a agonia, para a angústia, quando tanto sofrimento eles sentiam o seu coração? Quando eles olhavam para o seu povo, quando eles olhavam para a sua família, quando eles olhavam para a sua cidade, quando eles olhavam para o seu país, e nada estava como antes, por causa que eles desobedeceram a Deus. Mas diz a palavra do Senhor que aquele povo no meio do cativeiro, meu querido diácono, ali no meio do cativeiro, eles começam a clamar. Eles começam ali a clamar, ali naquele lugar, a olhar para os irmãos, a olhar para as irmãs, a olhar para as famílias. E eles começam ali agora a clamar a Deus e a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, nos transporta novamente para a nossa nação. Ó Senhor, Tu já nos corrigiste, agora nos leva para ali, para que nós possamos
novamente de adorar, para que nós possamos, ó Senhor, te retribuir, Senhor, aquilo que Tu farás por nós, porque nós só nos lembramos de chamar a Deus, de clamar a Deus, das mãos de Deus, quando estamos em agonia, quando estamos angustiados, quando estamos desesperados. Mas foi isso que aconteceu, irmãos. Ali agora o povo começa a clamar e Deus começa com certeza do seu alto e sublime trono, ali no grande trono branco, com certeza olhar para o seu povo que estava ali no Império Neobabilônico, espalhado por várias províncias, para homens e para mulheres, homens transformados em eunucos, princesas que foram doadas para príncipes de outros reinos, homens levitas que adoravam ao Senhor e que já não adoravam no templo, homens e mulheres que clamavam através da oração, e Deus começa a olhar para um, para dois, para três, para quatro, para milhares, e a dizer: eu vou levantar uma nação, eu vou levantar uma nação para levar o meu povo novamente para me adorar. Eu vou levantar uma nação para levar o meu povo novamente para me adorar. Irmãos, olhem para esta nação portuguesa, não há diferença. Olhe quando Deus fala com um profeta e diz: vai para Portugal, eu vou te levantar a ti, a tua casa, eu vou te levantar a ti, a tua família, e aquela nação portuguesa, ela será minha, ela será minha, ela será minha, ela será minha, e em consequência da nação portuguesa, Espanha será minha, Luxemburgo será minha, a Itália, Alemanha, Estados Unidos, outros países no mundo serão meus, através da tua presença ali naquele lugar, porque assim como Deus levantou Ciro para agora conquistar Nabucodonosor, Deus ainda levanta profetas para enviar sobre a face da terra. Talvez você não esteja a compreender, Deus ainda levanta profetas para enviar sobre a face da terra, para resgatar multidões. Deus ainda levanta, irmãos. Deus ainda levanta, irmão. Mas quem sou eu para Deus me levantar? Você é um filho do Deus Altíssimo. Às vezes achamos que estamos embaixo, às vezes achamos que estamos caídos, às vezes achamos que estamos esquecidos, minha querida irmã Wilke. Às vezes achamos que Deus agora já não nos vai levantar, que Deus agora já não nos vai usar. Mas Deus, através de alguns, não são muitos com certeza, porque naquele tempo eram alguns os profetas que eram levantados, e através de alguns o Senhor vai dizer: olha, vai para aquele lugar, porque agora eu quero que tu vás destruir aquelas fortalezas do inferno, e através de como eu te vou usar, tu serás usado para fazer algo diferente, algo único, algo que aquele povo há muitos anos não conhece. A paz que eles perderam, vão começar a ganhar essa mesma paz. A dificuldade que eles passam, essa dificuldade ela vai ser ultrapassada, porque eis que pus diante de ti há caminhos aos quais eu irei à frente para desbravar, para fazeres a minha obra. Foi Deus que disse a Ciro: eis que te darei tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Ciro era ímpio, Ciro era impuro aos olhos de multidões. No entanto, Deus levanta alguém ímpio para fazer a sua obra, para resgatar o seu povo. Meu querido Diácono Eduardo, Deus pode muitas das vezes saber que há dificuldade em um determinado sítio, em determinado lugar, em uma determinada família, mas se Deus for preciso, se não levantar um pastor, um evangelista,
Você pode até não querer fazer. Você pode até estar escondido, sabe-se lá onde, e dizer: eu vou ali àquele lugar, mas eu não quero fazer a obra do Senhor. Eu não vou para ali orar. Mas Deus diz-te uma coisa: pode não vir, mas Deus levanta uma multidão. Deus levanta uma multidão para fazer a sua obra. A obra jamais ficará por fazer. A obra, irmãos, irromperá, quer nós queiramos ou não. Eu lembro do nosso pastor Robson, tantas vezes ali a chorar, de madrugada, muitas vezes até ao meio-dia. Os mais velhos sabem. Ali a chorar, e à noite ele pregava uma palavra de poder e de autoridade da parte de Deus. E às vezes nós ficávamos incomodados porque faltava A, B ou C. Eu dizia assim: meu filho, não te preocupes, quem faz a obra é o Senhor. E ali às vezes com meia dúzia de princípio, 10, 15, 12 ali a pregar quintas-feiras, e o pastor pregava como se estivesse a pregar para uma multidão, a pregar para uma câmara de filmar desligada, e a dizer: eis que as nações serão do Senhor, eis que as nações serão tomadas por Deus, eis que Luxemburgo será de Deus, eis que a Bélgica será de Deus, eis que a Alemanha será de Deus. E muitos de nós dizíamos: mas este homem está tonto. Mas sabe de uma coisa? A loucura, ela pertence àqueles que têm fé. Quem tem fé aqui neste lugar, levanta a sua mão direita. Quem tem fé, dê um brado de glória. Quem tem fé, que glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. É Ele que é Deus. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós para impedir aquilo que seja? Quem somos nós para travar aquilo que é a obra do Senhor? Ninguém trava a obra de Deus. Onde se levantar uma muralha, Deus levanta um gigante para derrubar aquela muralha. Deus levanta um anjo, um santo, para derrubar aquela muralha, porque a sua obra, ela tem que ser feita. Agora, Ciro vai promulgar uma lei em 538 a.C. para que o seu povo pudesse novamente retornar a Jerusalém. Ele vai promulgar uma lei. Você não percebeu? Ele vai promulgar uma lei. Você pode estar cativo, você pode estar desesperado, você pode estar angustiado, você pode estar entristecido, você até pode estar a achar que o seu ministério já foi para o ralo. Mas saiba de uma coisa: Deus vai promulgar uma lei, seja ela qual for, para que tu possas voltar novamente para a casa de Deus, para Sião, Jerusalém, a cidade escolhida, meu querido pastor Romeu Ramos, co-pastor Roger, a cidade escolhida por Deus. E foi isso que Deus fez através da vida de Ciro. E vai promulgar a lei 538 a.C. Vai haver um retorno, um primeiro retorno, 2 anos depois que foi promulgada esta lei. E então vão cerca de 50 mil pessoas se voluntariam. Sabem entre quantas? Entre milhões. 70 anos foi passado a palavra para que quem quisesse retornar para edificar novamente o santuário para a verdadeira adoração. Então só cerca de 49 mil, praticamente 50 mil,
se voluntariaram para ir, para fazer a obra do Senhor. Não são muitos, irmão. São muitas as igrejas. É muito povo. Mas quando é conclamado para fazer a sua obra, são poucos os que levantam a sua mão e dizem: eu quero ir erguer um templo. Eu quero ir fazer a obra do Senhor. Eu quero estar ali para colocar a primeira pedra ali naquele lugar, para que daqui a uns anos outros possam também eles ser abençoados com a palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus que agora o povo retorna. O povo retornou, irmãos, para edificar o templo, o antigo templo de Salomão. E quando eles estão ali, chegaram ali, juntaram-se, meses com certeza demoraram a chegar ali a Jerusalém, com muitas dificuldades, era muito povo, um novo percurso. E chegam agora ali a Jerusalém e começam a olhar para uma terra consumida, uma terra onde 70 anos ainda estavam ali judeus, mas eram muito pobres, eram judeus que não tinham qualquer condição financeira, estavam subjugados pelos povos que os rodeavam. E ali agora chegam ali aqueles homens, Zorobabel, líder político, Josué, líder religioso, todo aquele povo ali efusivo, aquele povo ali maravilhado. Vamos construir um templo, vamos levantar um templo. O Senhor vai achar graça novamente em nós. O Senhor agora, Ele vai achar tanta graça que com certeza Ele derramará novamente da sua glória. E agora quando eles estão ali, irmãos, eles lançam os fundamentos. Mas quando eles lançam os primeiros fundamentos, diz a Bíblia que os velhos começaram a chorar, porque se lembraram, está escrito em Esdras, porque se lembraram da antiga glória que era o primeiro templo, que era o templo de Salomão. Então, meu querido evangelista Jackson, eles começaram a se derramar em lágrimas, a se lembrar de como era na antiguidade e como agora estava ali ainda a ser edificado, as primeiras pedras, os primeiros fundamentos. Mas diz a Bíblia que no meio daquele choro havia também, meu querido presbítero Adriano, havia também muita alegria. Os jovens com o pastor Roger, eles começaram a sorrir, começaram a se alegrar. E diz a palavra do Senhor que o choro, ele se misturou com a alegria, e que Deus com certeza se estava a agradar novamente daquilo que estava ali a acontecer naquele lugar. Mas, meus irmãos, não há um se sem um porém. Quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a entregar o seu melhor, minha querida irmã Elânia, quando você começa a entregar a melhor adoração, o melhor louvor para Deus, a se entregar ali seu trabalho braçal ali, para que algo venha a acontecer diferente, sempre se levanta alguém que não gosta daquilo que tu estás a fazer, meu querido pastor Sidney. Sempre se levanta alguém que vai de encontro àquilo que tu estás a fazer. E foi isso que aconteceu, irmãos. Diz a palavra de Deus que aqueles homens pararam pura e simplesmente a obra de Deus. Diziam-se servos, diziam-se crentes, meu presbítero Josué, mas pararam de fazer a obra de Deus. Com certeza cultuavam em casa e tudo, mas pararam de fazer a obra de Deus. Deus queria que o templo ele fosse reedificado. Deus queria algo diferente. Aquele povo começou a estucar as suas casas. O melhor estuque que havia na altura começou a ser colocado nas suas casas. Começou
a entregar, a fazer as melhores casas, as melhores paredes, a melhor madeira. Em vez de ir para a igreja, ia para dentro das suas casas. Não quer dizer que você não venha a ter o melhor. Não quer dizer que você não venha a ter a melhor casa, o melhor palácio. Mas faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Você pode ter tudo. Deus não diz que temos que ser pobres. Deus não diz que nós não podemos ter bens. Pelo contrário, todos os homens que serviram a Deus, grande maioria deles, uma percentagem, muitos também morreram na pobreza. Eles tiveram grandes fortunas, das maiores da terra, como é o caso de Salomão, de Jó, muitos outros. E eles eram homens que tinham centenas de servos e servas. Salomão mesmo tinha milhares de carros, milhares de homens ao seu cuidado, um reino inteiro. Quem era mais rico que Salomão à sua época? O que eu quero dizer com isto é que é precisamente o que a palavra fala. Aqueles homens deixaram agora de servir a Deus. Aqueles homens deixaram agora de edificar ou reedificar novamente o templo. Então Deus vai olhar agora para a terra novamente. Vai olhar para os seus filhos e vai ver que eles foram chamados para fazer a sua obra. Que os seus filhos estavam parados nas suas casas, onde deveriam estar a adorar, a louvar no altar, estavam em suas casas, sentados com a sua família. Quando deveria estar o sumo sacerdote, também ele na casa de Deus, estava em qualquer lugar, não no lugar onde Deus lhe indicara. Os levitas todos que foram ali, com aqueles cerca de 50 mil, que deveriam estar a adorar, a chamar a presença do Senhor dentro do santuário, estavam a estocar, quem sabe, as suas casas. Então Deus vai levantar a Ageu, o profeta Ageu. Ou seja, vai haver um reconhecimento da situação atual. E no capítulo 1 do livro de Ageu, o profeta se dirige diretamente aos líderes. Se dirige diretamente ao líder Zorobabel, ao líder religioso Josué e também a todo o povo. E Deus vai perguntar agora através do profeta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é nada em vossos olhos comparado àquela. Mas Deus sabia que a outra casa, a primeira casa, a de Salomão, era uma casa que era revestida, que era pedra da melhor pedra que poderia ser preparada para o santuário, para o templo. A melhor madeira cortada pelos sidônios, madeira de acácia, era a melhor madeira que estava a revestir as paredes. E o melhor ouro puro de Ofir era o ouro que revestia todas as paredes do santuário por dentro. Tudo era revestido de ouro, irmão. Mas Deus vai dizer que Ele não se importa da riqueza física, que Ele não se importa de como era a primeira casa. A glória da última casa, a palavra não fala em segunda, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus vai dizer: esforcem-se. Deus vai dizer: meu espírito permanece no meio de vós. Deus vai dizer para o povo: o meu espírito está convosco. Qual é a vossa dificuldade para fazer a minha obra? Qual é a vossa dificuldade para me obedecerem? Qual é a vossa dificuldade para amarem o vosso irmão? Qual é a vossa dificuldade para conclamar o povo, Zorobabel e Josué? A palavra
pode nos dizer e subjetivar. Aquele povo parou. Aquele povo ficou com falta de motivação. Então por que é que muitos param, irmão? Por que é que muitos sentem a presença de Deus, a glória de Deus, o agir na sua vida, o mover do Santo Espírito? E por que é que muitas das vezes ficamos com falta de motivação? Quando Ele tantas vezes Ele fala conosco, quando Ele tantas vezes nos diz eu te amo, continua a fazer a minha obra. Não olhes para a direita, não olhes para a esquerda, não olhes para trás. Foca-te em Jesus e continua a fazer a minha obra. Aquele povo é chamado ao esforço e à coragem, meu querido diácono Eduardo. Deus vai dizer: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça todo o meu povo. Esforçar significa empenhar-se ao máximo para alcançar um objetivo. É agir com dedicação e persistência para obter um resultado. É superar dificuldades. Quais eram as dificuldades daquele tempo e daquele povo? As dificuldades é porque eles estavam a dar ouvidos a pessoas que nem sequer serviam a Deus. Estavam a dar ouvidos ao inimigo. Então nós temos que fazer como muitas das vezes foi falado para o próprio Ageu. Devemos conclamar para que o povo mesmo em dificuldade, para que o povo mesmo caído, mesmo sem força, ele venha a se levantar e a fazer a obra do Senhor. Deus nos chama para nos esforçarmos. Deus nos chama para nunca desistir e para trabalharmos. Deus, Ele não vai querer que tu pares. Deus te chama, meu querido irmão, conforme Ele fez com Zorobabel, conforme Ele fez com Josué, conforme Ele fez com aquele povo. Ele te chama para trabalhar. Ele te chama para fazer a sua boa obra. Ele te chama para fazer aquilo ao qual te foi instituído. Ele te chama para seres um líder, para seres alguém sobre a face da terra, que o inimigo, quando olhar, ele terá medo, ele terá temor, ele terá que aceitar também a Jesus. Irmãos, até ao último momento, irmãos, 5 e pouco da tarde, 17:05, eu tive a perguntar a Deus se era esta palavra que eu queria que fosse entregue, que Ele queria que fosse entregue para o seu povo. Durante todo o dia, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu estive a buscar ao Senhor, e Ele sempre voltava-me para esta palavra. E a palavra, meus irmãos, ela fala muito aos nossos corações, irmãos, porque muitas das vezes nós nos revemos nestas histórias, mas dizemos: esta história não é para mim porque é muito difícil. Esta história ela não é para mim porque eu não faço parte dessa história, não faço parte desse quadro. Esta história não é só para vocês, igreja. Essa história é para mim, essa história é para nós. Essa história é para que nós venhamos ter atenção que temos que continuar a servir a Deus e nunca de desistir de fazer a sua obra, nunca desistir de fazer aquilo ao qual Deus nos ordenou. Esta obra, irmãos, era mais que uma reconstrução física. Esta obra era uma reconstrução espiritual. Quando estes homens começassem a fazer a sua obra fisicamente, Deus iria restaurando espiritualmente. Quando você faz a obra física para Deus, seja em que lugar for, seja através do louvor,
seja através da ministração, seja através dos instrumentos, seja através de você estar a estudar e a buscar a Deus, mesmo que ninguém esteja a ver, ou através da oração, mas você está ali a interceder, a buscar a Deus, a buscar ao Senhor, a buscar muitas vezes não pela sua vida, a buscar por entes queridos, a buscar por outros que nem sequer você conhece de lado nenhum, ou quem sabe estão em países distantes, nunca viu a sua face, mas no entanto você está ali a fazer, a colocar um tijolo ali naquele santuário, a buscar, a colocar ali um pouco ali na casa do Senhor, a fazer a obra do Senhor, e Deus está a restaurar cada dia mais a tua parte espiritual. Deus está-te a dar coisas, irmãos, nesta noite, que são inacreditáveis ao mundo. Quando você faz a obra de Deus, Deus te usa de uma tal forma que quem te ouvir falar, que quem te ouvir louvar, que quem te ouvir ministrar, jamais pensará que essas palavras, elas vieram dos teus lábios. Mas saiba de uma coisa: quem dá não é homem, quem promete não é homem. Quando é profetizado, não é por causa do homem, mas é tudo por causa de Deus, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a manifestação da palavra do Senhor, porque é Ele quem está aqui neste lugar a falar comigo e contigo. É Ele, irmão. Quando você está a buscar de Deus, minha querida Levitariana, é só deixar Deus usar, é só deixar Deus usar os seus lábios, que Deus falará com certeza à sua igreja. Mas a palavra de Deus dizia, através daquela mudança, através daquela chamada de atenção, diz a palavra de Deus que 16 anos depois, o templo, ele foi restaurado. Muitos falam que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas a palavra, se você ler atentamente, ela vai dizer: a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Não é a glória da segunda casa, não há segundas casas. É a glória da última casa. Ela será maior do que a primeira. Uma coisa interessante que eu tenho aprendido é que as igrejas, Igreja ADEF Vila Franca, ADEF Carregado, ADEF Santarém, ADEF Bombarral, ADEF Peniche, as ADEFs de Espanha, as ADEFs de Sintra, as ADEFs de Luxemburgo, outras igrejas, muitos outros ministérios, igrejas sérias, que elas são uma só igreja, elas são um só povo. Enquanto eu estava a buscar a Deus, eu perguntava assim: Senhor, se as igrejas são um só povo, Tu te agradas de todos. É como se alguém tivesse a tocar um piano. A igreja de Vila Franca, ela começa a louvar a Deus. A igreja do Carregado, ela começa a louvar a Deus. E conforme a igreja de Vila Franca, ela começa a louvar a Deus, a se entregar a Deus, é como se fosse tocada uma tecla. Vila Franca, Carregado, outra tecla. Luxemburgo, outra tecla. É como se, meus irmãos, vai chegar o perfeito louvor a Deus. Deus começa a olhar para as igrejas, começa a ouvir o som de que vem de cada igreja, a glória, a manifestação da sua glória, que é derramada ali naquele lugar, o clamor que o povo começa a fazer em cada igreja, em cada tecla a ser tocada, conforme vai ser tocado cada tecla de todas as igrejas desta terra. É como se chegasse a Deus como um cheiro suave,
como uma música às narinas de Deus, e Deus começa a se agradar, e Deus começa a se agradar do seu povo na terra, não só de uma igreja, não só de um local de culto, mas de Deus começa a olhar para todos os locais de culto, de onde chega aquela adoração, e então começa a receber um louvor de um determinado lugar, de outro lugar, de outro lugar, e Deus começa a se agradar do perfeito louvor da sua igreja na terra. Quero dizer eu com isto, não existe igrejas umas melhores que outras, existe uma igreja de Cristo, existe uma igreja que busca ao Senhor, existe uma igreja que se entrega a Deus, existe uma igreja que se rasga diante de Deus, existe uma igreja que está a louvar a Deus, e Deus está a olhar para ti nesta noite e a dizer: eu me agrado de ti, eu me agrado de ti, porque tu fazes parte da minha igreja, tu fazes parte da minha igreja, irmão. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos só um corpo, nós somos só um. Somos só um diante de Deus. Nós somos só uma família diante de Deus. Errar é humano, irmãos, errar é humano. Temos que perdoar uns aos outros, irmãos. Nós somos só um povo, uma só igreja, uma só família diante de Deus. Somos só um, irmão, a buscar a Deus. Quando um louva, quando um adora, e outra casa, e uma e outra casa, Deus não vai olhar muitas vezes só para si, Ele vai olhar para todos aqueles que estão lhe a entregar em cheiro suave a verdadeira adoração. Deus vai dizer, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, que a glória da segunda casa, a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Deus afirma que a glória da nova casa, o templo, será maior do que a primeira. O templo físico é modesto, mas a glória de Deus, ela será manifesta. A presença de Deus, a glória de Deus se manifestará de maneira ainda mais poderosa na glória da última casa. Se vocês se lembrarem, irmãos, Jesus um dia falou no versículo